bem-vindos à capacitação online do Parlamento Juvenil, 15ª edição. Estamos muito animados e felizes de ter vocês aqui novamente, eu de ver vocês novamente e a Natália de ver vocês pela primeira vez, né? Vou explicar mais ou menos como é que vai ser a dinâmica. A Natália vai dar uma aula para vocês novamente, passar uma revisão, falar sobre o projeto de lei, tirar as dúvidas de vocês, tá? No rodapé do vídeo de vocês tem um coraçãozinho com reações. E aí, clicando nesse coraçãozinho, vocês podem ter um botão de levantar a mão. Vocês podem levantar a mão se vocês quiserem falar, tirar dúvida, ou se vocês não quiserem falar, vocês podem colocar no chat também, que a gente vai estar de olho lá para responder as dúvidas de vocês, tá? Pessoal, quem tiver com documentação pendente ainda, por favor, manda um e-mail para o pj@alerj.com, né? pjalerj@gmail.com, tá? Manda o documento que está faltando digitalizado para a gente, tá? Porque, lembrando que a semana parlamentar, você só vem se você tiver com a sua documentação toda em dia, tá? Não pode faltar nada. Quem tiver com dúvida com relação à documentação, depois da aula, vocês podem mandar mensagem para a gente lá no grupo que a gente vai estar respondendo. Beleza? As mensagens dos projetos de lei. O pessoal que está mandando mensagem para a gente deu aquele prazo até o dia 21 de outubro. Eu tinha falado dia 20, mas dia 20 é domingo, né? Então, dia 21 de outubro, segunda-feira, é o prazo para vocês entregarem o projeto de lei pronto, tá? Lembrando que vocês mandando o quanto antes para a gente fazer as correções. Até o dia 21 ele tem que estar pronto. Peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque quem está corrigindo os mais de 120 projetos é eu e a Natália, né? Então, é muita gente para responder. Então, a gente demora um pouco, mas responde. Então, se você ficar mandando ponto de interrogação, se você ficar mandando qualquer outra mensagem em cima, sua mensagem vai lá para baixo. E aí, você que estava lá em cima seria um dos primeiros a ser atendido, vai ser um dos últimos. Então, tenham paciência e aguardem, que a gente vai responder e vai ajudar todo mundo a ter o projeto de lei, tá? Fiquem tranquilos com relação a isso. Vocês não vão deixar de vir na semana parlamentar porque não, a gente demorou um pouco para responder vocês, tá bom? Fiquem em paz e mandem o projeto de lei mesmo, tá? A avaliação que eu tinha mandado antes, que estava indisponível. No final da aula, eu vou mandar o link para vocês fazerem a avaliação, tá? Lembrando que isso não é uma obrigatoriedade para você vir na semana parlamentar, mas a avaliação é importante para a gente saber se vocês aprenderam o que foi dito na capacitação presencial e agora na online, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Esse material aqui, gente, a gente deu para vocês, né? A apostila e o regimento interno. Lembra que eu falei com vocês na capacitação presencial sobre a importância de vocês lerem esse documento? Porque, primeiro, é importantíssimo para você fazer o seu projeto de lei e o regimento interno para você se sair bem, né, na semana parlamentar, tá? São as regras para você ser melhor na semana parlamentar. Então, agora na aula é importante que vocês tenham esse material, até para vocês acompanharem a aula da Natália também, tá? Com relação à declaração, se você faltou aula, faltou estágio, perdeu prova, alguma coisa por conta da capacitação online, informa para a gente no final da aula o seu nome, sua identidade, não é, Thay? Nome, identidade, município, manda no privado da Thay, que vocês já conheceram na capacitação presencial, que a gente vai mandar a declaração para vocês, tá bom? Vamos começar? Bora. Então, toma seu microfone. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bom, vocês já conhecem a Débora, parte da equipe, a Tayane, nas capacitações presenciais. Agora eu vou me apresentar. Meu nome é Natália Toledo, eu sou gestora do Parlamento Juvenil e hoje eu estou aqui para ajudar vocês na questão de técnica legislativa, tá? A gente vai revisitar alguns temas que já foram tratados na semana de capacitações presenciais.
para vocês lembrarem um pouquinho e também porque é importante para fazer sentido em relação aos projetos de lei, tá? Eu peço para que, se vocês tiverem dúvidas, se manifestarem através do botãozinho de reações, e também pelo chat. Eu só acho importante que a gente vá respeitando os tópicos, tá? Então, no final de cada tópico, eu pergunto se vocês têm alguma dúvida, e aí a gente consegue tirar essas dúvidas, porque às vezes você interrompendo a todo momento seria o próximo slide, a próxima coisa que eu iria responder, tá? Então, vamos fazendo dessa maneira, que aí, em torno de 1h20, a gente termina, tá bom? Lembrando que esse material, grande parte do que já está aqui tem na apostila de vocês, tá? Mas, de qualquer forma, a gente vai fornecer o link depois das aulas. Essa aula também vai ficar gravada e a gente vai colocar no YouTube. Então, tá produzindo o projeto, tá com dúvida? Vai lá no link do YouTube, assiste a aula novamente, tá bom? Que a gente vai tentar tirar o máximo de dúvidas possíveis. E o que ficar de dúvida, que a gente não conseguir sanar aqui, vocês têm o meu WhatsApp, o WhatsApp da Débora, pode enviar os projetos por lá, tá? A gente pede para enviar para uma só, não enviar para as duas, porque senão vai virar muita confusão, tá bom? E a gente demora, de fato, para responder, tá? Não é no mesmo dia, às vezes, porque são muitas mensagens. Não é, eu costumo falar que não é só mais de 120 PJs, a gente tem familiares também, então a gente cuida não só dos alunos, mas dos familiares também, e fora toda a parte operacional do projeto, tá bom? Que a gente está preparando para recebê-los em novembro. Do mais, vamos começar, tá? Eu acho que todo mundo aqui já sabe que é um projeto de lei, né? Assim, espero. Mas é um projeto de lei, as normas jurídicas que são produzidas mediante o processo legislativo são primeiramente apresentadas através de um projeto, tá? Então, toda vez que algo vira uma norma jurídica, essa proposição precisa ser estudada pelo órgão competente e pelas suas autoridades competentes, tá bom? Dentro de cada âmbito existe ali a casa legislativa e as autoridades competentes que vão cuidar disso, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Agora, passa para o segundo slide para mim, por favor. Aqui estava trocando aqui. Espera aí, pessoal, só um minutinho. A gente vai trabalhar agora um pouquinho sobre noções de hierarquia das leis, tá? Eu acredito que vocês já tenham visto também na capacitação presencial. Mas aqui, em cima do topo da pirâmide, nós temos a Constituição Federal, tá bom? A Constituição Federal é o que a gente chama da nossa Carta Magna, né? A mãe de todos, eu costumo dizer, é o pé do baralho, que é o que manda em todo mundo, tá bom? Tudo que é criado abaixo da Constituição Federal necessita que respeite tudo que está previsto, todas as normas que está previsto nessa Constituição de 88, tá bom? Então, todas as leis ordinárias e complementares, todos os decretos que são feitos pelo chefe do executivo, todas as resoluções, portarias, instruções normativas, nada disso pode dizer algo contrário do que está disposto na Constituição Federal, tá bom? Desde os princípios que estão lá presentes, os direitos fundamentais do artigo 5º, até a forma como se deve acontecer, que é o nosso caso. Tá? Além da gente não poder criar leis e normas jurídicas que dizem ao contrário do que está disposto na Constituição Federal, a gente também precisa fazer da forma que está disposta na Constituição Federal, tá? Que vocês vão ver os artigos, que a gente vai passar mais à frente, mas a Constituição Federal, ela estabelece quem faz o quê, quem legisla sobre o quê, tá? Quem é competente, quem tem iniciativa. Então, para além de respeitar aquilo que é norma, que está previsto, todos os direitos, a gente também tem que respeitar a forma, tá bom? Pode passar. Aqui a gente vai falar um pouquinho da estrutura dos três poderes, que provavelmente vocês também já viram, tá? Eu gosto de colocar esse quadro para vocês para a gente entender onde nós nos encaixamos, até para a gente entender justamente onde a gente não se encaixa e não pode invadir, tá bom? Nós somos, vocês, né? São os representantes do Poder Legislativo Estadual, tá bom? Assembleia Legislativa, deputados estaduais. Então, tudo que refere-se à competência do Poder Legislativo dos estados
ela é representada pelo deputado estadual, tá? Aí, depois, nós temos as outras casas legislativas, né? No âmbito da União, nós temos o Congresso Nacional, né? Os deputados federais e os senadores. No âmbito dos municípios, nós temos as câmaras municipais, tá bom? Que é os vereadores. Eles são responsáveis pela parte legislativa. A gente encontra muita dificuldade e acontece de uma forma recorrente nessas produções de projetos de leis, e isso até na vida real, tá, pessoal? Que o Parlamento Juvenil é uma simulação, né? Mas até no Parlamento real aqui, a gente encontra muitos projetos de leis que esbarram na competência executiva, tá? Então, nós temos aqui o poder executivo dos estados, que é o governador, tá? O governador, ele faz a administração, por exemplo, de todas as secretarias do estado. E acontece muito da gente criar um projeto de lei sobre algo que a gente tinha iniciativa para criar, tinha competência para criar, mas durante o decorrer do projeto, conforme a gente vai estabelecendo algumas normas, a gente envolve algumas secretarias. E aí, quando a gente faz isso, de envolver essas secretarias, dependendo da maneira que a gente faça, a gente pode estar invadindo aqui, ó, o poder executivo, tá? O poder que é administrado pelo governador, tá bom? Então, mais à frente, eu vou mostrar para vocês, quando a gente cria um projeto sobre algo que temos iniciativa, temos competência para criar, no meio desse processo, eu vou ensinar vocês como a gente não esbarra, como a gente não invade a competência do Poder Executivo Estadual, tá bom? Pode passar para frente. Agora a gente vai começar a tratar justamente um pouquinho sobre competência, tá? Algumas eu só vou dar uma lida com vocês, porque a gente não vai. É importante, é título de conhecimento para vocês conhecerem, mas a gente vai utilizar mais o artigo 24, tá bom? Então, a primeira competência que a gente tem, né, que é importante falar aqui, é a competência expressa, tá? Do artigo 25, onde prevê que os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observando os princípios dessa Constituição. Eu vou repetir muito uma frase aqui, que é: a todo tempo vocês vão ver que esses artigos pregam que mesmo com as liberdades, né, com as competências que são do poder estadual, do poder legislativo, sempre, sempre tem que observar os princípios dessa Constituição, tá? Então, sempre temos que observar o que está escrito na Constituição Federal, para que não prejudique nem a norma, né, nem a forma, desculpa, e nem as normas, tá bom? Então, sempre temos que utilizar a Constituição Federal. Depois a gente tem a competência residual, que são reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Ou seja, todas as matérias que não estão expressamente proibidas pela Constituição Federal de 88, o Estado pode legislar, tá? Tem que ter um rol taxativo. Quando a gente fala de rol taxativo, quer dizer que tem que ter um artigo escrito tema por tema que não pode, ele tem que ser taxativo, tem que ser incisivo, objetivo, tá? Pode passar. Depois, nós temos a competência delegada pela União. Isso aqui é importante a gente observar, tá? Esse artigo 22, ele demonstra para a gente tudo aquilo que não é nossa competência, que é de competência da União. É muito importante observar esse artigo, porque até dentro das próprias casas legislativas, a gente vê muitos projetos de lei, às vezes, falando sobre matérias que têm a ver com direito penal, direito civil, tá? Que são matérias que nós não podemos legislar, compete apenas à União, tá bom? Então, direito civil, direito processual, comercial, penal, tá? Esses são direitos que a União, lá, os senadores, os deputados estaduais, que vão produzir leis sobre isso, tá? Eventualmente, vocês veem saindo aí notícias sobre alteração no Código Penal, ou sobre a criação de um novo Código Civil, isso tudo é em âmbito da União, tá bom? Em âmbito federal, tá? Não nos compete. Porém, a gente costuma falar que quem estuda direito 5 anos para dizer depende, né? A lei, ela tem muita exceção
porque a lei ela não pode ser genérica, né? Cada caso é um caso, somos seres humanos individuais e somos seres humanos diferentes. Então, a lei sempre vai expressar algum tipo de exceção, tá? Então, vocês vão ver que no parágrafo único desse artigo diz: lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Isso é bom a título de informação, tá? Só que a gente não vai utilizar isso na nossa produção de projeto. Por quê? Porque nós não focamos em lei complementar, tá bom? Nós focamos em lei ordinária, tá? Então, é só a título de informação mesmo para vocês saberem de que quase todos os artigos a gente prevê sempre uma exceção, tá bom? Próximo, pode passar, por favor. Aí a gente vai para o nosso principal artigo, que é aquele que vai mais nos dar orientação, tá? Que é o artigo 24, tá bom? Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. O que é concorrentemente? Ao mesmo tempo, todos eles podem legislar sobre essas matérias, tá bom? Aí a gente tem um rol bem extenso, tá? De incisos com essas matérias. Eu não vou ler todos com vocês, vou pedir para que vocês depois deem uma olhadinha, mas é importante vocês se atentarem no que vocês podem ou não fazer projeto de lei aqui nesse artigo 24, tá? Pode passar. Aí nós temos a suplementar, que também é bom a título de informação, mas a gente não vai utilizar muito aqui na nossa produção de projeto, que basicamente diz que no âmbito da legislação concorrente, que é aquela que legisla o Estado, a União e o Distrito Federal, a competência da União vai se limitar a estabelecer normas gerais. Então, o que é isso? Vamos supor, a gente tem ali, tem a fauna e a flora, né? Sobre o meio ambiente como um todo. É um tema que todos, quanto a União, quanto o Estado e tanto o Distrito Federal pode legislar sobre. Quando acontecer isso, o Estado ele vai estabelecer as normas gerais sobre aquilo. O Estado não, perdão, a União vai estabelecer as normas gerais sobre aquilo. E depois o Estado pode vir suplementando isso, tá? E regulamentando essas normas, tá bom? Mas também pode acontecer do Estado, da União não fazer norma geral sobre isso. E aí, nesses casos, o Estado pode produzir a norma geral e ele pode ter a sua competência plena, tá bom? Pode passar. Tributária. Aqui também, pessoal, é a mais título de informação. Eu já falei com o pessoal da capacitação ontem. O tema tributário, né, que é os tributos, impostos aí que geralmente os pais pagam, daqui a pouco vocês vão começar a pagar também. Esses impostos, eles são de competência do Estado quando é imposto estadual, tá? Legislar sobre. Só que a título de parlamento juvenil, eu não acho interessante a gente fazer projeto de lei sobre tributo. Se você tiver uma ideia muito legal, manda para mim, manda para a Débora, que a gente pode estudar junto, tá? Mas seria mais legal vocês pegarem temas do dia a dia, da realidade de vocês mesmos. Pode passar. Aqui a gente vai estudar os tipos de proposições legislativas, tá? Na verdade, a gente só vai passar o olho, porque o que nos interessa está aqui no meio. Projeto de lei ordinário, tá? É o que tem competência dentro do Poder Legislativo e ele depois tem a sanção do governador do Estado, tá? Que é o nosso caso. Mais para frente, vocês vão acompanhar comigo o caminho da lei, né? O trajeto do projeto de lei. Mas, basicamente, ele é estudado, ele é criado dentro da Assembleia Legislativa, ele é estudado pelas suas comissões, pelos seus deputados, aprovado em plenário e depois vai para a sanção do governador, tá? Sanção ou veto, tá bom? Pode passar, pessoal. Tá. Os requisitos da norma jurídica, eu sei que a professora Débora já falou com vocês, a gente vai ler rapidinho aqui, tá bom? Procurar entender um pouco melhor, se ficou alguma dúvida. Nós temos primeiro a integralidade, tá? A lei não deve ser lacunosa ou deficiente, dando margem à elaboração de outras normas tendentes a superá-la, tá? Causando confusão no ordenamento jurídico. É importante que a lei seja completa, seja clara,
ela não precisa ser extremamente extensa, mas ela precisa ser objetiva e cumprir com a sua função, tá? Todos esses requisitos são importantes para não acontecer um fenômeno que a gente chama de insegurança jurídica, tá? O que é isso? Às vezes, a pessoa ter que entrar no judiciário para rever os seus direitos ou algo do tipo e ter ali determinada insegurança jurídica, porque a lei ela falta alguma coisa, ela não serve para aquele caso em específico, ou ela é confusa, tá bom? E por mais que a gente tenha um sistema, né, um poder legislativo, ainda assim acontece de termos leis aprovadas que é lacunosa, que falta alguma coisa, ou até que é inconstitucional, tá? Mais para frente a gente vai trabalhar isso. Então, todos esses requisitos são importantes para que tenha essa segurança jurídica, tá bom? Ela também precisa ter coerência, tá? A lei deve traduzir uma unidade de pensamento. Ela não deve ser confusa, evitando contradições lógicas e desarmonias conceituais que poderão acarretar insegurança, tá? Na sua aplicação. Então, é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Eu costumo, para colocar um pouco mais na área de vocês, fazer uma analogia, que nem uma redação. Eu acredito que vocês já devem estar se preparando para o Enem, ou façam redações na escola de vocês. É preciso ter coerência, né? Tem um início, tem um meio, tem um fim. Você estabelece um objetivo, depois você estabelece como que você vai alcançar aquele objetivo. É como se fosse um plano, é como se você estivesse traçando um plano, tá? Então tem que ter ordem, lógica, coerência, tá? Tem que ter correspondência também, tá? A lei deverá levar em conta as demais normas que compõem o ordenamento jurídico, de forma a integrar-se no ordenamento jurídico, tá bom? Então, assim, vocês precisam o principal de tudo é respeitar a Constituição Federal. Vou falar isso 1000 vezes, tá bom? Então, tem que olhar as outras normas, que às vezes você escolhe um tema que já tem leis sobre aquele tema, mas não com aquele objetivo que você quer criar. Mas ainda assim influencia no seu projeto. Então, você precisa analisar, tá bom? Tem que ter realidade também. A lei deve levar em conta a realidade social, política e econômica que visa regular. Vocês estão produzindo lei para o Estado, então é importante entender a realidade do Estado do Rio de Janeiro, tá bom? A lei também deve levar em conta a cultura, a população, né? E todos os aspectos sociais, econômicos daquela sociedade, tá bom? Tem que ter equidade nessas leis. Então, é importante que vocês, às vezes, você pode até pegar uma inspiração de um projeto de lei de outros estados, isso é muito bom. Vocês visitarem sites de casas legislativas de outros estados, tá bom? Para vocês terem ideia, pegarem inspirações. Mas é importante que, ao produzir o seu projeto de lei, você não faça um copia e cola, você faça adequações para que se torne viável para a realidade do estado do Rio de Janeiro, tá bom? Irredutibilidade. A norma deverá expressar apenas o pertinente aos objetivos e fins a que visa, tá bom? Evitando excessos legislativos e reiterações, o que poderá causar contradições e incoerências na ordem jurídica. Aqui é muito bom falar, às vezes a gente tem muita produção de projeto de lei que o pessoal quer pesar muito a mão, né? Aí, às vezes, faz um projeto estabelecendo algum tipo de regra e aí coloca lá algum tipo de sanção, né? Algum tipo de punição, digamos assim, para falar os termos mais claros. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Principalmente para a gente não entrar aí no aspecto penal da coisa, né? A lei não pode ser excessiva, tá bom? Ela tem que ser justa, e justiça, a gente tem que lembrar. É que no caso de vocês não se mexe tanto não se mexe com penal, mas a gente não pode confundir justiça com vingança, né? Então é necessário que ela não seja excessiva, tá bom? Ela tem que ser justa. Pode passar. Aqui a gente vai ver um pouquinho do caminho da elaboração legislativa, tá? Primeiro vocês vão definir a matéria, tá? O tema que vocês querem. Eu aconselho a pensar em umas 3 ideias, pelo menos, um plano A, um plano B e um plano C, porque eu vou trabalhar isso mais à frente com vocês, mas acontece uma coisa dentro do Parlamento Juvenil, e não só do Parlamento Juvenil, mas de todos os parlamentos dos estados,
de ter muito projeto de lei repetido, tá? Porque pensa, só aqui no estado do Rio de Janeiro são 70 deputados, cada deputado tem pelo menos uns 5 assessores da área legislativa. Então, pensa a quantidade de cabeças pensando em temas de projeto de leis, tá? Então, é normal, acontece muito de se repetir. Só que aí, na tramitação do projeto, esse projeto vai ser arquivado, tá? E aí você perde a sua chance de ter uma lei publicada da qual foi você que escreveu, tá bom? Então, mais para frente eu vou ensinar para vocês alguns mecanismos para evitar isso, mas é importante que vocês já deixem mais de uma ideia já selecionada, para que se por acaso aquela primeira já tiver algum projeto ou uma lei sobre isso, a gente possa partir para o plano B e o plano C, tá bom? Sempre verificar a possibilidade jurídica, o que é isso? Ver se está dentro do ordenamento, se aquilo que você quer fazer está dentro do ordenamento jurídico, se pode, tá? Ou seja, respeitar os princípios constitucionais, os direitos e garantias fundamentais. De novo, respeitar a Constituição Federal, tá? Depois você vai fazer o estudo da matéria e a pesquisa da legislação. No próximo slide, a gente vai abrir com vocês aqui o site da Assembleia Legislativa, que eu já mandei um vídeo para vocês no grupo sobre como fazer a pesquisa para descobrir se já existe um projeto tramitando na casa sobre o que você quer fazer. E aí eu vou abrir com vocês aqui fazer novamente, mas qualquer coisa é só ir no grupo, lá nas mídias, que tem um vídeo, tá? Aí depois vocês vão fazer a elaboração do anteprojeto, que é um rascunho, manda para mim, para a Débora, tá? Quer dizer, ou para uma ou para outra, né? E aí a gente faz essa revisão juntas, as correções, e depois a redação final dia 21 de outubro, tá bom? Pode passar. Vamos abrir o site com eles agora? A gente vai explicar para vocês rapidinho como que nós pesquisamos se já existe um projeto tramitando. Enquanto elas colocam, eu vou explicar uma coisa para vocês. Vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que eu quero fazer um projeto sobre apoio psicológico a policiais e ex-policiais do estado do Rio de Janeiro, tá? Vamos supor. Eu vou entrar no site da LERJ e eu vou colocar as palavras-chave para ver se já tem algum projeto tramitando sobre isso. Vocês vão ver que no site da LERJ é separado por mandato. Eu aconselho vocês a procurar desde 2014, 2015. Por quê? Porque a gente tem projeto que leva anos para tramitar. É assim mesmo, tá? E se ele for um projeto de 2014, mas estiver tramitando, você não consegue fazer algo sobre o mesmo tema, tá? Então, não tem como alterar um projeto de lei que está em tramitação. Porém, se você achar uma lei sobre isso, vamos supor que eu vou lá e acho uma lei sobre esse apoio psicológico aos policiais e ex-policiais do Estado. Eu posso fazer um projeto alterando essa lei, tá? Isso é um dos principais projetos que a gente indica vocês a fazer. Por quê? Porque é muito difícil você criar algo do zero, mas é muito mais fácil você conseguir melhorar algo que não é mais eficaz, tá? A população, a sociedade, ela vive em constante evolução e é necessário que as leis acompanhem essa evolução, tá bom? Para que isso aconteça, a gente precisa ter essas alterações de leis, tá? A gente tem leis de 1990, 1999, 2000, 2010, até tem leis de 2015 que talvez não seja mais eficaz. Então, você pode fazer um projeto de lei alterando, tá? É muito mais fácil de ser aprovado, é mais fácil a nossa correção também. A gente acredita que é o melhor caminho para a produção de projeto, tá bom? Você pode sim conseguir encontrar um tema inédito que nunca tenha sido trabalhado, mas é mais difícil, tá bom? Então, a gente sempre orienta a percorrer o caminho do projeto de alteração de lei. E aí, fazendo um adendo a isso, eu já queria explicar uma coisinha para vocês. Eu recebi muito áudio de gente falando assim, eu vou fazer uma emenda naquele projeto. Vamos lá. Emenda é aquele... A professora Débora e Ana já falou com vocês, mas emenda é aquele título do projeto de lei. Emenda é uma alteração. Só que a emenda ela só ocorre dentro de plenário, tá, pessoal? Então, vamos supor, tem lá a ordem do dia, que é a pauta dos projetos que vai ser discutido. Por exemplo, daqui a pouco, às 15 horas, vai começar aqui a sessão plenária da ALERJ.
e aí vai ter uma pauta cheia de indicações e projetos de leis que vão ser discutidas. Esses projetos de leis, quando o presidente da sessão anunciar ele, os assessores dos outros deputados, os outros deputados podem apresentar uma emenda a esse projeto, ou seja, algo para alterar ou suprimir, que é retirar, ou acrescentar, tá? As próprias comissões podem fazer isso também. Então, o termo emenda é dentro de plenário, tá bom? Quando a gente vai fazer alteração em uma lei, é um projeto de alteração, tá? Agora a gente vai trabalhar aqui rapidinho para vocês verem como que a gente pesquisa um projeto de lei, tá? Tá com quem? Quem vai mexer? Vai. Ó, primeiro, então, a gente entra no site da Alerj, tá? Aí vai em processo legislativo, aí vai em leis e projetos 2023, 2027. Por quê? Porque é um mandato, tá? Aí como que vai fazer? Você vai aqui em busca específica. Busca específica aqui, ó. Aqui. Por que que tem que ser aqui embaixo? Porque... Não. Peraí, que foi errado, pessoal. Volta. Volta mais uma vez. Busca específica aqui, ó. Clicar aqui. Isso. Por que que a gente vai fazer isso aqui embaixo, não lá em cima? Porque lá em cima é atos do executivo, tá bom? E nós somos o quê? Legislativo. E aí você vai colocar aqui a palavra-chave. Vamos supor, vamos colocar aqui autismo, que a gente está tendo muito projeto sobre o autismo. Aí coloca buscar. Tá vendo? Vai aparecer uma quantidade enorme de projetos. E aí você tem que ver se tem algum que tem o mesmo objetivo que o seu. Clica nesse aqui para mim, por favor. Quando você clicar no projeto, você estuda, vê se ele tem realmente a ver com o seu projeto. Se tiver, realmente não tem como, tem que partir para uma segunda ideia. E aí é importante você analisar a tramitação desse projeto, porque às vezes ele pode ter sido arquivado. Se ele foi arquivado, você pode fazer um projeto sobre aquilo, tá? Só que aí é importante você perceber nas tramitações por que ele foi arquivado. Ele foi arquivado porque a comissão diz que ele é inconstitucional? Então não adianta você fazer um projeto sobre aquilo, concorda? Que aí a comissão vai ter o mesmo parecer, tá? Então, às vezes, você tem que analisar essa tramitação. Se for algo que dá para ser alterado, ele for arquivado por algum outro motivo que você acha que dá para arrumar, aí você pode fazer novamente. Então, você olha a tramitação do projeto lá embaixo. Pode ir para baixo, fazendo um favor. Passa a justificativa. Mais para baixo. Mais. Aí. Aqui tem pouca tramitação, porque a gente vê que é um projeto atual, tá? De 2024. Mas aí você vê que ele foi distribuído para as comissões, tá bom? E aí pode acontecer, quando ele for arquivado, vai estar escrito aqui, arquivo, encaminhado para arquivo, tá? Tem uma coisa que também é importante. Às vezes você vai no projeto e ele já virou lei. E aí lá no final, na tramitação, vai estar o número da lei que ele virou. Isso te dá mais possibilidade. Por quê? Porque se ele virou lei, você vai lá, clica na lei, vê qual lei foi publicada, e aí você pode fazer um projeto alterando essa lei, tá bom? Então, quando ele ainda está tramitando na casa, enquanto ele ainda é um projeto de lei, digamos que ele ainda é um bebezinho, um feto dentro da barriga, enquanto ele ainda é um projeto de lei, você não pode fazer um projeto com o mesmo objetivo. Mas se ele se tornou lei, você pode pegar essa lei e alterar ela, tá? Aí eu vou pedir para vocês, meninas, voltem para mim, fazendo favor. Volta lá no início, entra no site, volta, não, pode ir voltando mesmo na flechinha, fazendo favor. Isso, volta. Volta. Aí, aqui em cima, ó, eu não sei se vocês se atentaram, mas a gente está procurando projeto de lei de 2023 e 2027, que é esse mandato que a gente está.
Só que vocês precisam procurar de anos anteriores, porque lembra que eu falei, tem projeto que está tramitando há muitos anos. Então, eu recomendo que vocês procurem de 2011 a 2015, tá? Então, do mandato de 2011 a 2015 até 2023 a 2027, tá bom? E aí você vai fazer o mesmo processo, busca específica. E, gente, procura mais de uma vez. A parte da pesquisa é mais importante do que a elaboração do texto. O texto, depois que vocês escreveram o primeiro artigo e determinaram o objetivo, ele flui, ele vai rápido, vocês vão perceber isso, tá? Mas a pesquisa é a parte mais fundamental, porque não adianta você arrasar no seu texto, você fazer um projeto de lei super legal, ele ser até aprovado aqui pelos seus colegas parlamentares juvenis, só que na hora de ser adotado pela casa e de tramitar nas comissões, ele é barrado, tá? Ele é arquivado, ele é prejudicado. Por quê? Porque já existe matéria sobre aquilo, tá? Então, a pesquisa é o que dá a chance de você ter um projeto que vire lei, que seja de sua autoria, tá? Se não pesquisar, muito provavelmente esse projeto vai ser arquivado ali, anexado, porque já existe algum outro projeto tramitando sobre, tá? Nesse mesmo sentido, isso aqui foi para o projeto de lei, tá? Lei, gente, joga no Google, tá bom? Joga no Google. Vamos fazer com eles um exemplo aqui para mim? Abre o Google. Coloque aí, lei sobre apoio psicológico. Isso, para policiais. Eu estou dando esse exemplo para vocês porque é um projeto que eu sei que existe, tá? Rio de Janeiro, coloca Rio de Janeiro na frente. Rio de Janeiro. Não, na frente do policiais mesmo. Ficou no meio. Ficou. É. Corregou? Aí, ó, vocês vão ver que mais para baixo, pesquisando, vai aparecer projeto de lei. Aí, ó, temos uma lei, tá vendo? Lei ordinária, pode entrar nessa lei. Isso. Tá vendo? É um texto de lei já publicado, é uma lei que já passou por tramitação, tá? Institui um programa de apoio, avaliação e acompanhamento psicológico dos policiais e civis e militares. Então, você está vendo? Se a gente jogar o tema e na frente lei no Rio de Janeiro, vocês vão encontrar, tá? Então, as leis vocês podem fazer dessa forma. No site da LERJ também tem as leis, tá bom? É que eu acho no Google um pouco mais rápido para vocês pesquisarem. Agora, projeto de lei foca no site diretamente da LERJ, tá bom? Pode voltar para os slides para me fazer um favor? Vamos perguntar primeiro se eles estão com alguma dúvida? Pessoal, tem alguém com alguma dúvida? Tem mãozinha levantada a beça, né? Vamos responder um pouquinho. Eu vou conseguir escutar? Samira Lopes, vamos abrir seu microfone, pode falar. Tá aberto o microfone dela? Oi? Oi, pode falar. Então, a senhora tinha dito sobre os três mandados. Eu queria saber o que acontece se eu chegar lá na hora, apresentar na hora lá e alguém disser que não tem nada a ver. Não entendi. Você apresentar aqui em plenário, na semana parlamentar, e como assim não tem nada a ver? Chegar lá e alguém falar para mim que, por exemplo, a senhora falou, é o teu plano A, B e C. Sim. Aí eu chego lá e a pessoa tem um projeto exatamente igual ao meu. Na hora, aí a gente descobre o que acontece. Então, é por isso que a gente pede para vocês mandarem para nós o quanto antes. Por quê? Porque nós vamos ver o projeto de todo mundo. O que eu costumo fazer? Eu oriento muito vocês a fazerem projeto em coautoria,
Porque duas cabeças, três pensam melhor que uma sozinha. E também porque é aquilo, gente, é muito difícil achar tema inédito. Então, se vocês tiverem temas parecidos, se juntem e façam um projeto de coautoria, tá? Tem muito mais chance de passar. Então, geralmente, o que eu faço? Na correção desses projetos, quando eu percebo que vocês têm projetos parecidos, eu já coloco vocês em contato. Eu monto um grupo de 3, 2 alunos e saio do grupo e deixo vocês se resolverem, tá? Para que vocês façam um projeto junto. Gente, acontece, são mais de 90 projetos, e às vezes chegar aqui e o projeto ter algo parecido já com, ou com o projeto de um parlamentar de fato, que já tenha publicado, ou com outro PJ, tá? Dentro da semana parlamentar, esse projeto vai perder um pouco de força, tá? Mas, assim, o que acontece? Na semana parlamentar, nós aprovamos 3 projetos, primeiro, segundo e terceiro lugar, certo? Só que os projetos de vocês, mesmo assim, eles são passados, todos os projetos, para todos os deputados da casa. Então, se o projeto for bom, eles vão adotar esse projeto. E aí, muitas vezes, eles fazem as alterações necessárias. Então, se ele percebe que no meio do seu projeto tem alguma coisa parecida com outro que já está tramitando na casa, ele vai alterar, tá? E te dar os créditos, obviamente, tá bom? Então, é por isso que é tão importante essa pesquisa, tá? E aí, no caso de projetos parecidos entre vocês, a gente faz essa ponte. A gente liga vocês uns aos outros e aí vocês têm que se decidir entre si. A gente não compra essa briga. Aí vocês decidem entre si e aí eu posso ajudar vocês a montar um projeto juntos, tá? A gente vai fazendo dessa maneira. Por isso que é importante que vocês mandem um projeto quanto antes. Porque se a data for dia 21 e dia 20 você me mandar um projeto do zero para corrigir, que provavelmente já tem tema parecido, meu amigo, você vai vir para a semana parlamentar com um projeto ruim. E aí eu não vou conseguir fazer com que ele seja te ajudar a aprovar esse projeto, tá? É por isso que vocês precisam mandar antes para mim, tá bom? Eu consegui responder bem sua pergunta ou ainda ficou alguma dúvida? Não, a senhora esclareceu muito bem, obrigado. Imagina, pode me chamar de você, tá, gente? Que eu tenho quase a idade de vocês, eu sou novinha. Eu queria saber se o PJ entrega por PDF ou não. Entrega o quê? O projeto? Porque é vocês que vão me entregar o projeto e depois a gente transforma em PDF e vira um livro que vocês ganham na semana parlamentar com todos os projetos, tá bom? Até porque vocês vão ter que estudar o projeto dos coleguinhas, tá bom? Pode levar 2 projetos caso um seja inviável? Não. Para a semana parlamentar você leva um, mas você pode me mandar mais um projeto. E aí a gente escolhe o melhor junto, tá bom? Ana Luísa, vamos lá, Ana, a gente vai abrir seu microfone, pode perguntar. Aceita aí, Ana. Pode falar. Ana? Ana, você está conseguindo ouvir a gente? Bom, vai para o próximo e depois, Ana, a gente larga a mão de novo, qualquer coisa, ou manda no chat, tá bom? Que a gente abre seu microfone. Quem já falou, por favor, abaixa a mãozinha. Danilo Couto, vamos abrir seu microfone. A Ana falou que o microfone dela tá ruim. Digita, Ana, que a gente responde aqui. O Danilo pode falar, Danilo. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo sim. Então, sou daqui do CEPTEC, sou de Itaguaí, estou com uma dúvida em questão a se inspirar, inspirações para projetos de lei. Eu queria saber se eu posso me inspirar em leis internacionais. Pode, desde que tenha coerência com o Estado do Rio de Janeiro. É aquelas normas que a gente falou, tá? Aqueles aspectos. Desde que seja aplicável para a realidade do Rio de Janeiro, não tem problema. Claro que você vai ter que adequar, tá? Tem coisas que tem no ordenamento jurídico de lá que não tem daqui. Assim como vocês podem pegar projetos municipais
que o Estado também tem competência para legislar sobre e transformar em uma lei estadual. E também, por exemplo, quando eu vou falar para vocês, eu já tive experiência de 1 ano, eu fazia os projetos de lei de um deputado, tá? Eu produzia esses projetos. O que eu sempre fazia? Eu buscava inspirações em outras casas legislativas. Então, eu colocava lá no site, no Google, eu pesquisava a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, eu pesquisava a Assembleia Legislativa de São Paulo, via os últimos projetos protocolados e me inspirava. Claro que eu fazia as adequações para a realidade do estado do Rio de Janeiro, tá? Então, pode sim. Obrigado. Suplente precisa entregar projeto de lei? Se quiser ter chance de vir para a semana parlamentar, sim. Até, gente, novembro, a gente tem muitas substituições, tá? E a gente tem municípios que, infelizmente, teve um inscrito só, tá? É candidato único, municípios muito pequenos. Então, se por acaso aquele eleito desiste, a gente precisa pegar suplentes de outras cidades, só que da mesma regional. A gente mantém na mesma regional, mas a gente pega suplentes de outros municípios. Só que, assim, pode acontecer a semana parlamentar começa 24 de novembro. Pode acontecer de dia 22, um eleito quebrar um pé ou precisar de um suplente. Eu vou ligar para o suplente, só o suplente que participou de tudo. O suplente que entregou documento, o suplente que fez capacitação, o suplente que entregou projeto. Porque o suplente não vai fazer todas essas coisas no dia anterior. Não tem nem mais tempo hábil para isso, tá? Então, o suplente tem que entregar projeto sim, se quiser ter chance de vir para a semana parlamentar, tá? Fora que você pode entregar o projeto, ele não vai ser disputado dentro da semana parlamentar, votado, mas ele pode ser disponibilizado para os deputados e vir a tornar lei. Se um deputado quiser adotar seu projeto pode virar lei, tá bom? Posso alterar lei em tramitação? Lei publicada, sim. Você não pode alterar projeto de lei em tramitação. Gente, projeto de lei é o bebê na barriga, tá? Ele está passando ali por toda a formação dele, pelas comissões, ele está andando. Esse bebezinho, você não altera ele. Lei é como se a criança já tivesse nascido. A lei já foi publicada, ela já funciona, tá? A lei você pode alterar, tá bom? Mas a senhora vai ver o projeto a tempo? Vou ver sim. Você, senhora, não. Vou ver o projeto a tempo sim, tá, pessoal? Fica tranquilo. É que a gente demora para responder, porque a gente analisa e já manda tudo que vocês precisam alterar. E aí, quando vocês alterarem tudo, é só uma última revisão e fica pronto, tá? Pode acontecer de eu demorar 2, 3 dias para responder. O pessoal do ano passado ficou desesperado igual, mas no fim todo mundo veio com um projeto bonitão, tá? É porque é muito projeto para a gente corrigir. E fora, a gente não faz só isso, né? Tem várias outras coisas em andamento para que a semana parlamentar aconteça, tá? Tem mais algum no chat? Parece que eu tinha visto mais. Tá. Maria Eduarda da Silva. Mariana da Silva Fernandes, a gente vai abrir seu microfone, meu amor, pode falar. Abriu o microfone dela? Mariana, você precisa aceitar aí, porque a gente abre aqui, mas aí você tem que abrir também, entendeu? Não foi. Mariana, qualquer coisa você escreve no chat, tá? Ana Luísa fez a pergunta que ela queria fazer. Para a semana parlamentar só vai o eleito? Vem o eleito ou o suplente que substitui o eleito, em caso de desistência, tá? Já tem data certa? A semana parlamentar é 24 a 30 de novembro, tá bom? Para elaborar um projeto de lei com alteração, o processo é o mesmo modelo de um projeto de lei original? Então, o formato né, a formatação que eu mandei para vocês lá. Só que existem os textos técnicos. É por isso que, se você quiser fazer um projeto de alteração, você tem que vir falar conosco. O que é isso? Você vai escrever na ementa, por exemplo, altera a lei, vamos supor, 10.049 de 1999,
que dispõe sobre. Aí você vai colocar o título daquela lei que você quer alterar. Aí no corpo do texto você pode suprimir um artigo, tá? E aí você escreve: suprima-se o artigo tal, 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 que é retirar o artigo daquela lei. Você pode alterar um artigo que já existe, aí você coloca: altera-se o artigo 5º da lei tal, 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 que passa a vigorar com o seguinte texto. E aí você vai escrever. Ou você pode adicionar um artigo que não existe. Então você vai colocar: acrescenta-se o artigo tal, 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 ao texto da lei número tal, tal, tal. Tá? Mas aí eu posso trabalhar isso com vocês, tá? É simples, chega a ser mais fácil, tá? A diferença é que você vai ficar citando a lei que você quer alterar o tempo todo, tá? E vai colocar entre parênteses o artigo, entre aspas, o artigo novo que você quer colocar. Mas é simples, gente, é fácil. A gente pode fazer PL sobre segurança pública, não vai trazer problemas para a gente, não? Não, eu não entendi. Assim, no âmbito da competência, você pode fazer programas de. Eu vou trabalhar isso com vocês mais para frente, dos projetos que são mais fáceis de ser aceitos dentro da casa. É muito legal você trabalhar esse tema com algum tipo de programa de incentivo, tá? Então, você cria um programa de incentivo sobre aquele determinado assunto de segurança pública. Só que, se você envolver, por exemplo, a Secretaria de Administração Penitenciária nisso, você tem que colocar de uma forma que não obrigue. Porque toda vez que você cria obrigação para um órgão que é de administração do Poder Executivo, você invade competência. Tá? Porque o poder legislativo não tem essa autoridade, tá bom? Então, você tem que utilizar termos que não criam obrigação, como poderá, a Secretaria de Administração Penitenciária, fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, você tem que utilizar esses verbos, poderá. Eu vou trabalhar isso com vocês mais para frente, tá bom? Quando faz uma alteração de uma lei e identifica no documento como projeto de alteração ou emenda. Não, projeto de alteração. Vai ser um projeto de lei, tá? E aí, lá no texto, na ementa, que é o título, você vai colocar: altera a lei tal, 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 o número da lei que dispõe sobre. Aí, entre aspas, você vai colocar a ementa daquela lei que você está alterando, tá? Ementa, que é o título. Emenda, gente, vocês não. Emenda é só dentro do plenário, tá bom? E vocês não vão fazer emenda na simulação de vocês, porque não tem tempo hábil para isso. Porque toda vez que um projeto sofre uma emenda dentro do plenário, ele retorna, ele volta para as comissões. E no nosso caso, a gente já vai aprovar direto, tá bom? Os projetos de leis que será discutido será somente dos eleitos ou existe alguma possibilidade de um projeto de quem é suplente entrar na discussão? Não, nas discussões das comissões e no plenário da semana parlamentar é só os projetos do eleito. O que pode acontecer é o seu projeto de suplente ir para o livro, a gente publicar ele no livro, tá bom? E aí um deputado da casa adotar esse projeto e ele vir a se tornar lei, mas dentro da semana parlamentar os projetos trabalhados são dos eleitos, os que vierem, quando eu digo eleitos, gente, para fim de semana parlamentar é quem veio na semana parlamentar, porque às vezes a sua realidade agora é de suplente, mas amanhã pode ser de eleito se você for substituir alguém. Então, quando eu digo eleito para fim de semana parlamentar, é aquele que vai vir na semana parlamentar, tá? Porque o status de vocês podem mudar. Tá? Porque se você for vir, você deixa de ser suplente e passa a ser eleito. Se eu quiser fazer um programa, preciso estipular na lei a carga horária do projeto. Essas questões de projeto, você vai mandar o projeto para mim, eu vou analisar e aí a gente vai trabalhar isso junto, tá bom? Porque carga horária do projeto depende, você não pode movimentar, por exemplo, mexer na questão da grade curricular. Depende do tipo de projeto que você quer fazer. Você está envolvendo o quê? Você está envolvendo educação? Você está criando um projeto de incentivo que mexe com o meio ambiente? É mais específico, eu preciso ver o projeto, tá? Não, podemos mexer na LDB ou BNCC? Não pode, tá? Não temos competência para isso. Se o suplente for chamado 2 dias antes, mas o projeto de lei não deu certo, será que dá tempo de coautoria?
Gente, muito provavelmente eu não vamos chamar suplentes que não tenha todos os pré-requisitos feitos, tá bom? Se 2 dias antes ele não tem projeto de lei, só em último caso que eu vou arriscar chamar essa pessoa, tá? Mariana da Silva, pode abrir novamente. Podemos utilizar a ferramenta de IA para melhoria do projeto de lei já criado por mim? Gente, pode. Se você criar cópia, provavelmente a gente vai descobrir. Mas eu até aconselho vocês a utilizar essas ferramentas para correção, tá bom? Assim como a ferramenta de correção automática do Word, tá? Então pode sim, só não tenta fazer cópia, porque se a IA fez um desse para você, meu amigo, ela vai fazer para outro. E aí vocês vão vir com projetos parecidos e vai dar ruim. Boa tarde. Se eu quiser fazer um projeto de lei que necessite de verba da SEDUC, ela tem. Não, você não pode fazer dessa maneira, tá? Você não pode onerar o Estado e nem determinar um gasto para uma secretaria que é administrada pelo Poder Executivo, tá? Mas me manda a sua ideia que tem maneiras da gente fazer esse projeto sem esbarrar nessa competência, tá bom? Se eu fazer a elaboração de um PL que necessite de uma verba, teria que ser uma indicação? Então, depende. Indicação, gente, ao governador, vocês não trabalham com isso, vocês trabalham mais com a parte de projeto de lei, tá? Depende do orçamento, do que vai onerar, seria melhor você me mandar a ideia para a gente dar uma olhadinha. Mas eu vou ensinar para vocês mais para frente, quando envolver algum tipo de gasto, qual artigo a gente coloca no final do projeto. Eu vou até pedir para vocês pararem um pouquinho com as perguntas, porque tem muita coisa que vocês estão perguntando que talvez eu responda com os slides. Qual a maneira correta de enviar o PL para vocês analisarem? Aquele documento de Word que eu mandei como modelo no grupo, tá? Não podemos fazer um projeto ligado ao Fundo Estadual de Educação? Invade competência, tá? E empresas privadas podem patrocinar a nossa lei, projeto de lei. Olha, dentro do projeto, você pode estabelecer que o Poder Executivo pode regulamentar parcerias com outros órgãos, né? E aí pode colocar também, a gente pode ver o envolvimento de empresa privada, acontece muito universidade, tá? Às vezes envolver universidades privadas, tá bom? Agora, patrocinar em termos de dinheiro, não. Gente, abre o microfone da Mariana da Silva Fernandes, por favor. Só para a gente finalizar e voltar, pessoal. Mariana, pode habilitar aí e falar comigo. Oi, boa tarde. É porque Oi, eu pode falar, tava, meu amor. desculpa, porque naquela hora eu não liguei. Eu tava percebendo que você deu o exemplo da ideia de psicologia policial, um negócio assim. Aí eu queria tirar uma dúvida. Então, meu surpreende, a diretoria também, estava pensando em colocar uma lei já existente, mas alterando algumas coisas, psicologia escolar. Então, eu queria tirar uma dúvida. Pode ter essa possibilidade de pegar uma lei que já existe e alterar algumas coisas, assim? Alterar algumas Posso. coisas? Um colega nosso aqui da Alerj apareceu, eu dei oi para ele. Então, se for uma lei estadual, você pode fazer um projeto de lei alterando, tá bom? Você só tem que se atentar se aquilo que você está alterando é sua competência, tá? Por exemplo, você não pode alterar um projeto de lei obrigando o Poder Executivo ou estabelecendo, ou onerando o Poder Executivo, tá bom? A fazer algo. É que mais para frente, conforme a gente for tocando os slides, eu vou conseguir explicar para vocês isso na prática, tá? Mas me manda a lei que você quer alterar, pode ser? No privado ou aqui? Não, no privado. Manda para mim no Tá privado, bom, tá bom? tá bom. Tá, obrigada. Nada. Eu vi uma pergunta aqui, a gente já vai voltar, do pessoal falando, então eu não posso falar sobre educação. Gente, vocês vão ver que tem a maneira correta. Você pode, por exemplo, alterar uma grade curricular? Não, não pode. Isso não é competência legislativa
do Estado, tá bom? O que a gente pode fazer, mediante a educação, pode ser através de projetos de campanha, de programas de incentivo, tá? E aí a gente coloca de uma forma, envolve a Secretaria de Educação, por exemplo, colocando assim, poderá a Secretaria Estadual de Educação regulamentar parcerias. Então, a gente faz dessa forma, tá? Para que não se crie obrigação. Eu sei que parece complexo, é muito complexo. Por quê? Porque a competência a competência legislativa estadual ela é muito residual. O que é isso? É basicamente quando a União não falou sobre aquilo, né? Isso compete para nós. Mas mesmo assim, além disso, além de respeitar a União, Estado e município, nós temos que respeitar poder executivo e poder judiciário. Então, existem diversas competências que a gente tem que respeitar, né? A questão da iniciativa, se é iniciativa da União, se é iniciativa do Estado ou do Distrito Federal, e a gente também tem que respeitar a questão do poder, né? Do poder executivo, do poder judiciário, se é competência do poder executivo falar sobre aquilo, tratar sobre aquilo, executar aquilo, não nos cabe fazer isso. Então, eu sei que parece confuso para vocês. Por quê? Porque às vezes a gente tem iniciativa sobre aquela matéria, por exemplo, meio ambiente. Eu posso falar sobre meio ambiente, só que se no decorrer do projeto eu envolver ações que envolvam a Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, do Estado, essa secretaria ela é regida pela administração do Poder Executivo. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, tá? Cuidado, não quer dizer que eu não possa fazer, só que eu tenho que fazer da maneira correta, sem criar obrigação, tá bom? Criando parcerias, fazendo com que o Poder Executivo entre ali naquela lei para regulamentar, tá bom? Suplente pode fazer projeto de lei com autoria? Pode sim, tá? Só que aí o eleito é que vai trazer ele para a Semana Parlamentar para apresentar, mas o seu nome vai estar lá. Vamos seguir? Vamos, senão a gente não acaba essa aula hoje, hein? Vocês perguntam a beça, hein? Rapaz, Rio de Janeiro, capital, bombando. Pode passar. Aqui, ó, vou começar a dar umas dicas para vocês, tá? A utilização do verbo correto ou incorreto pode determinar muito para que o seu projeto seja barrado dentro das comissões, tá? Você não pode utilizar verbos que criem o sentido de obrigação, tá? Como obriga, determina, deverá, tá bom? É melhor você utilizar verbos que falem dispõe sobre, cria o programa tal, tal, tal. No caso de você envolver as secretarias e o Poder Executivo, usa o verbo poderá, tá? Ou até o altera, que aí vocês vão usar para projetos de alteração, tá? Ó, os tipos de PLs mais aprovados. Projeto que cria programas de incentivo, tá bom? Que é o que eu mais gosto, pessoal. Projeto de alteração de lei, de programa de incentivo. Tudo que você quiser fazer, se você fazer através de um programa de incentivo, fica muito mais fácil. Ao invés de você falar assim, determina tal coisa, tal coisa, tal coisa. Determina, vou inventar, vamos lá. Determina que o Estado, não sei, vou pegar um exemplo do ano passado. Determina que o Estado pague uma bolsa tal, 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 de auxílio internet para todos os estudantes do Estado do Rio de Janeiro. Ao invés de você fazer isso, cria um programa de incentivo ao uso das tecnologias e blá, 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 no Estado do Rio de Janeiro, dentro do âmbito da educação. E aí, dentro do projeto, você coloca que poderá a Secretaria de Educação, e aí você vai fazendo dessa maneira, fica muito mais fácil do que você criar e determinar uma obrigação, tá? Esse projeto ele vai ser ele vai ser mais fácil a tramitação dele dentro das comissões, tá bom? Projeto que cria campanha de conscientização, muito bom, muito importante, gente. As pessoas às vezes querem fazer coisas extremamente
polêmicas, impactantes, e esquece que fazer o mínimo, às vezes, é o mais essencial, né? O tal básico que funciona. Exatamente isso. Porque essas campanhas de conscientização é muito importante, porque informação é poder, gente, tá? E aí essas campanhas, muitas vezes, promovem essas informações. Então, por exemplo, no âmbito da saúde, tem muita coisa que invadiria competência se a gente fizesse sobre. Só que se você fazer campanhas de conscientização sobre doenças que são pouco faladas, por exemplo, é muito importante, porque aí aquele pequeno grupo que tem aquela doença se sente representado, sabe mais sobre os seus direitos, entende mais sobre aquilo que tem. Então, é muito importante você impactar as minorias também, tá? Não só as maiorias, porque é muito fácil você legislar para a maioria, tá bom? Mas é difícil mesmo a gente conseguir legislar para a minoria, tá? Para aquela parte da sociedade que às vezes não está sendo vista. Então, com esse tipo de projeto, de campanha, é mais fácil a gente fazer isso, né? E começar a falar da visibilidade é muito importante para essas questões. Então, um projeto que cria campanha de conscientização é muito aprovado dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, tá? Projeto de data comemorativa. Às vezes você fala, ai, mas data comemorativa não tem importância. A gente tem, porque vocês têm que ir mais a fundo, tá? Esses projetos dão visibilidade. Então, vamos supor, eu sempre dou esse exemplo, essa festa provavelmente não acontece, mas vamos supor que todo ano em Cabo Frio tem uma festa do milho, algo assim. E essa festa movimenta a cultura, a economia, o turismo da cidade. Então, por que você não faz um projeto de lei de data comemorativa sobre isso, para dar mais visibilidade, para conseguir ajudar a parte econômica, cultural, social e turística da sua cidade? Tá bom? Então, isso é muito importante também. Esse projeto de data comemorativa, ele é sempre um projeto de alteração de lei. Por quê? Porque a gente tem uma lei dentro do Estado que determina as datas comemorativas, o calendário estadual. Então, toda vez que você quiser fazer um projeto de data comemorativa, a gente vai colocar altera a lei tal, 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 que é o número que eu não sei de cabeça, que é o número da lei do calendário estadual. E aí você vai colocar assim, que estabelece, por exemplo, que a última semana de junho comemora-se o dia, a festa do milho de Cabo Frio, é um exemplo, tá, pessoal? Ou, por exemplo, também você pode fazer uma data comemorativa para dar visibilidade e comemorar a criação do Parlamento Juvenil, entendeu? É um exemplo também, já existe, tá? Esse projeto de lei, inclusive feito por nós. Então, sempre para dar visibilidade a uma festa, uma causa cultural, ou às vezes também pode ser data comemorativa, uma data de conscientização sobre alguma doença, tá? Tudo que for necessário para dar visibilidade, tá bom? E o que eu mais gosto, que é o projeto de alteração de lei, tá? Porque é muito mais fácil a gente melhorar algo que já existe, e tem muita lei que hoje no ordenamento jurídico que é ineficaz, que não se adequa à realidade da nossa sociedade atual. Então, é muito legal você ir lá estudar essa lei e acrescentar algo que às vezes vai impactar tanto a vida de alguém, né? Vai mudar tanto a vida de alguém, porque o que acontece muito no nosso estado e no nosso país? Às vezes a gente tem lei muito lacunosa, que falta algo ali, entendeu? A lei ela tem que ser abrangente, por quê? Porque ela tem que servir para mim, para você, para o fulano, para o ciclano, para o beltrano. Então, e cada caso é um caso, porque nós somos seres humanos individuais, né? Nós não somos genéricos. Então, ela tem que ser abrangente por conta disso. O que acontece? Tem muita lei ineficaz. E aí, às vezes, quando eu preciso de uma aplicação de lei para o meu caso, não tem ali naquela lei, não está dito ali. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para o judiciário. Eu tenho que ir para o judiciário para lutar algo que já deveria ser estabelecido em lei, que é meu direito, tá? Então, é muito legal que vocês façam esses projetos de alteração de lei para que você consiga ajudar o Estado a fazer leis mais eficazes, que funcionam, tá bom? Pode passar. Aqui, gente, a estrutura lógica da lei, eu vou ler com vocês rapidinho,
e aí vocês vão ter um pouco de dificuldade, porque vocês não vão estar vendo, tá? Mas aí depois eu vou selecionar no próprio projeto de vocês, tá bom? No próprio projeto eu vou sinalizar cada uma dessas partes. Vamos lá. Parte preliminar é a primeira parte que vocês vão fazer. Tem epígrafe, ementa e enunciação do objeto e indicação do âmbito local de aplicação, que é sempre no primeiro artigo, no artigo 1º, tá bom? Parte normativa é o corpo do texto, onde tem os artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens, tá bom? Parte 3, que é a parte final, é a cláusula de vigência, cláusula revogatória, se for o caso, e fecho da lei, tá? E a última parte, que é a justificativa, que é tipo um apenso, ela não fica no corpo do texto, é uma folha separada. Vou mostrar uma por uma agora. Pode passar. Aqui, a epígrafe revela a categoria normativa da disposição e sua localização no tempo, tá? Centralizado na folha, eu vou mostrar para vocês como que é. Mas é aquele famoso projeto número, espacinho, porque vocês não vão colocar um número, isso quem determina é a casa, barra o ano. Pode passar. Ementa. Deduz os motivos e objetivo da norma, tá? O que é isso? É o título, gente. Quando vocês vão fazer uma redação, vocês não fazem um título? Eu tenho que ler a ementa e já saber sobre o que aquela lei fala. É basicamente isso, tá? É sempre justificado, escrito em caracteres maiúsculos e sempre ao lado direito da página, tá bom? Vamos lá, próximo. Enunciação do objeto e indicação do âmbito de aplicação. Gente, é sempre no primeiro artigo, tá? Indica o objeto da lei e aonde ele vai ser aplicado, qual o âmbito, tá bom? Próximo. Artigo. Gente, o artigo ele é sempre representado pela abreviatura ART, art, tá? Deve ser seguido de numeração ordinal até o artigo 9º. Então, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º. Chegou no 9º, depois é artigo 10, 11, 12, 13, tá? Chegou a partir do 10, então é cardeal, tá bom? E pode desdobrar-se em parágrafos ou incisos, tá? Então, depois no artigo, sempre pode ter parágrafo ou inciso, tá bom? Próximo. Parágrafo. É o complemento aditivo ou restritivo do caput do artigo. Quer dizer caput? Quer dizer o texto principal. Então, vamos supor, às vezes eu posso fazer um parágrafo, 2 parágrafos. Aí no meu parágrafo 2º eu escrevo assim, o que está determinado no caput deste artigo, tá? Quer dizer que é aquele primeiro texto lá do artigo, tá bom? É dessa maneira que eu faço essa referência. É representado pelo esse sinal gráfico, tá? Que no próprio modelo que eu disponibilizei para vocês já tem, mas a maioria dos teclados de computadores já tem também hoje em dia. Ou no próprio Google vocês encontram, tá? Também é ordinal até o 9º e depois, a partir do 10º, ele é cardeal, tá? Quando existir apenas um parágrafo, vocês vão colocar parágrafo único, tá bom? E lembra, ele tem que sempre estar relacionado ao que está escrito no artigo, tá bom? Porque ele é depois do artigo. Se você está falando no artigo sobre, sei lá, sobre milho, no parágrafo você começar a falar sobre ervilha, não tem nada a ver, que é analogia horrível, mas eu estou tentando explicar para vocês que tem que ter sentido, tá bom? É como se ele fosse uma continuação. Ou o parágrafo também pode representar uma exceção. Vocês lembram que lá nos primeiros artigos que eu mostrei para vocês, o artigo 22, por exemplo, ele determina o rol taxativo do que só a União diz, e aí o parágrafo único vai lá e apresenta uma exceção. Então, você pode fazer isso. Você vai lá e coloca a regra no artigo e a exceção no parágrafo único, ou no parágrafo, ou mais de um parágrafo 1º e 2º, tá bom? Pode passar para frente. Vamos lá, inciso. O inciso ele é sempre o desdobramento ou do artigo ou do parágrafo. Então, eu posso ter um artigo depois do inciso, ou eu posso ter um artigo depois do parágrafo e depois do inciso, tá bom? Ele é utilizado em geral para a numeração das coisas. Por exemplo, para você colocar
enumerado, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Aí, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento social. Então, quando você coloca tópicos, digamos assim, você faz isso através do inciso. E aí, uma coisa que eu brigo muito com vocês, assim, que eu lutei tanto ano passado, que eu sonhava com isso até durante a noite, que é falando para vocês. Inciso começa com letra minúscula, inciso começa com letra minúscula, tá? Sempre ponto e vírgula no final e no último inciso ponto, tá bom? E ele é representado por algarismo romano, tá bom? Seguido do hífen, tá? O artigo você vai colocar ART, ponto, tá? O número e o ponto. Na questão do inciso é o hífenzinho, tá bom? E lembra, inciso começa com letra minúscula, pelo amor de Jesus Cristo. Próximo. A linha, muito parecido, tá? A linha ela é sempre o desdobramento do inciso, também é utilizada em geral para enumeração, tá bom? Então, por exemplo, aqui no exemplo que vocês têm, o alistamento eleitoral e o voto são. Aí o inciso coloca obrigatórios para os maiores de 18 anos. Aí o outro inciso fala facultativo para. Eu preciso fazer ali os tópicos, enumerar isso. Então, eu coloco letra minúscula, eu coloco também o parênteses aqui na frente e vou enumerando, entendeu? Os analfabetos, os maiores de 70 anos, tá? Então, é sempre representado por letra minúscula. O texto também começa com letra minúscula, que nem um inciso, tá? E ele termina sempre com ponto e vírgula e no último com ponto, tá bom? Não se esqueçam. Da onde eles tiram o número dessa lei? O número da lei pode ser repetido? Que número? Não, o número da lei não é repetido. Isso é um sistema da Assembleia Legislativa, da União. Aí é muito profundo, tá? Mas existe um protocolo. Todos os projetos são protocolados e os números da lei são conforme esses protocolos, tá? Mas isso não é mais a título de informação. Para o Parlamento Juvenil não nos interessa muito, não, tá bom? Próximo. Cláusula de vigência, tá? Essa cláusula sempre tem que existir. É a última cláusula do projeto de vocês, que é sempre, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, tá? Fixa a data e deve ser indicada de forma expressa, tá bom? Pode tocar para frente. Tem algum canal que você recomenda para usarmos como material de estudo? Olha, vocês podem mandar perguntas para a gente, tá? No YouTube tem bastante coisa sobre legislativo também. Mas, assim, pessoal, o que a gente forneceu de material para vocês para produzir o projeto de lei é o suficiente, tá? É que eu sinto, ano passado eu tive o mesmo problema, um problema não, que não é um problema, a mesma dificuldade. O pessoal ficava muito tenso em relação a competência, sabe? Queria achar muitas vezes na prática ali um exemplo objetivo, sendo que é aquilo que eu falei para vocês, às vezes a gente tem iniciativa para fazer sobre aquilo, a iniciativa que é o poder de poder falar sobre aquele assunto, de legislar sobre aquela matéria, mas ao percorrer do projeto a gente pode invadir aí os outros poderes, tá bom? Então, o que eu falo para vocês? Foca naquilo que eu explico para vocês, naquilo que eu falo. Então, se eu já dei 4 tipos de exemplos de projetos que são mais fáceis de ser elaborados e que são mais fáceis de serem aprovados, foca nisso, gente. Faz dessa maneira que vai dar certo, tá? Pode passar para frente. O fecho da lei. O fecho da lei é sempre esse plenário, que é o plenário atual da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Ajuda, que é o plenário que vocês vão conhecer, tá? A data, vamos fechar em 21 de outubro, todo mundo, que é a data final da entrega. E aí vocês vão colocar sempre o nome de vocês, deputado, e aí vocês vão colocar o município / estado, aqui nesse não tá, mas eu vou mostrar para vocês no próximo. E também embaixo vocês vão colocar deputado estadual juvenil, tá? Tem um exemplo que eu mandei no grupo para vocês que está certinho dessa maneira, tá bom? Pode tocar. A justificativa
Você, por exemplo, o seu professor de matemática, de português te passou uma prova e te deu uma questão de múltipla escolha. Enrosquei, gente. E aí embaixo ele coloca assim, justifique sua resposta. Pronto, você quer morrer, né? E aí, nessa justificativa, vocês vão basicamente argumentar para que esse projeto vai funcionar, qual é a necessidade, quem ele vai atender, tá bom? Qual é a importância dele, o que ele vai atingir. É basicamente isso. Você pode usar números, estudos, sem problema nenhum. Pode tocar. Algumas dicas. Artigo sobre orçamento. Vamos supor que eu fiz um projeto de campanha. E aí, dentro desse projeto, uma das coisas das ações que eu estabeleço é, por exemplo, a divulgação de cartazes e folhetos em órgãos públicos, tá? Isso vai ter um custo. Então, você sempre coloca as despesas decorrentes com a execução dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário, tá bom? Eu aconselho vocês a fazerem projetos que minimamente comprometam o orçamento e que onerem o Estado, tá? Porque isso também pode invadir algumas competências e a gente não conseguir fazer com que esse projeto seja aprovado, tá? Então, procure fazer projetos que não onerem o Estado, mas se por acaso tiver algum gasto, coloque o artigo dessa maneira. Artigo de finalização. Toda vez que você fizer um projeto que envolva o Poder Executivo, tá? Lembrando sempre de que maneira você vai fazer isso. Você não vai obrigar, você vai colocar o Poder Executivo como parceiro, o Poder Executivo vai regulamentar aquela lei, tá bom? Então, por exemplo, poderá a Secretaria Estadual de Educação fazer tal coisa, tá? Então, você está envolvendo ali a Secretaria de Educação sem que cria-se uma obrigação. E aí, para isso, no final, depois você sempre coloca: caberá ao Poder Executivo a regulamentação desta lei, tá bom? Muito importante vocês colocarem isso. E essa lei entra em vigor na data da sua publicação, que é o que a gente já viu. Próximo. Para finalizar aqui essa questão, esse material, a gente já está acabando, a tramitação e o caminho da lei. Então, você cria uma proposição, tá? Você verifica a iniciativa, se você tem iniciativa para fazer isso, o artigo 24, tá? Protocola dentro da casa, o que geralmente acontece, no caso vocês mandam para a gente vai fazer isso. Ocorre a publicação no Diário Oficial, aí depois tramita nas comissões, tá? O que é comissão? Vou explicar para vocês rapidinho. As comissões são os locais que analisam as matérias que envolvem aquele projeto. Então, vamos supor que eu fiz um projeto que envolva alguma coisa da educação. Ele vai passar pela comissão da educação, tá? Ele sempre passa pela comissão de orçamento também e principalmente pela comissão de Constituição e Justiça. Essa comissão chama-se CCJ, tá? Spoiler, vocês vão analisar, vão ver essa comissão de perto aqui na Semana Parlamentar, tá? É a principal, porque é nela que é identificado esses vícios de iniciativa. O que é vício? Erro. Erro de iniciativa quer dizer você querer legislar sobre algo que você não é competente. Você querer legislar, por exemplo, sobre matéria penal, tá? Que é só a União que pode fazer lei sobre isso. Então, é ali que é identificado. Ali também que é identificado quando você apresenta um projeto de lei que já existe. É essa comissão que manda anexar esse projeto. O que é anexar? É anexar esse projeto no projeto mais antigo, que fala a mesmíssima coisa que já foi protocolado antes, tá? É ali também, pessoal, que vê se esse projeto é constitucional ou inconstitucional. Quando é inconstitucional? Quando ele desrespeita a forma que é estabelecida pela Constituição Federal, a forma que se deve fazer lei, que se deve fazer projeto de lei, e quando ele apresenta algo que diz completamente ao contrário do que está normatizado na Constituição Federal. Tá? Então, vamos supor que na Constituição Federal, por exemplo, diz que eu tenho direito à dignidade. E aí você vai lá e faz um projeto de lei que diz que você não tem direito à dignidade. Você está falando completamente ao contrário do que está disposto na Constituição Federal.
Então, esse projeto é inconstitucional, tá? Pela matéria. E pela forma, pode ser inconstitucional quando você faz a lei de uma maneira que ela não deveria ser feita. Como, por exemplo, você querer legislar sobre algo que é de competência da União. A forma está errada. Você não tem competência sobre isso. Então, o seu projeto é inconstitucional, tá? Também não pode. Depois disso, depois que tramita nas comissões, ele é incluso na ordem do dia. O que é isso? A ordem do dia é a pauta de projetos que vão ser discutidos na sessão plenária, que é o que está acontecendo agora aqui na ALERJ, tá bom? Depois que passa por essa ordem do dia, tem a discussão e a votação, onde pode passar direto sem emendas, ou os outros deputados podem fazer emendas, tá? Quando isso acontece, retorna para as comissões, tá bom? E aí depois ele é aprovado ou rejeitado pelos deputados, tá bom? E aí depois disso ele vai para sanção ou veto do governador. Sanção é a aprovação e veto é a reprova, tá? Pode passar. Acabou, né? Coloca aquele outro para mim, por favor. Agora eu vou mostrar para vocês, rapidinho, para a gente finalizar, a gente abre para as perguntas. Todos aquilo que eu falei sobre artigo e tal, eu vou mostrar para vocês na prática um projeto. Aqui, ó. Peraí que tá mudando. Aqui não mudou. Mudou só na minha tela. Peraí, pessoal, o erro de percurso. Foi, acho que agora foi. Todo mundo vendo? Então, ó, epígrafe, que é o projeto de lei número, que vocês deixam sem número, tá bom? É o número do protocolo aqui, /2024. Ementa, tá? Institui o programa de incentivo à cultura e ao patrimônio histórico do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Vocês estão vendo que lendo a ementa eu já sei o que o projeto está falando? Sobre o que o projeto está falando? E também já sei aonde ele vai ser aplicado, o âmbito, no Estado do Rio de Janeiro, e também coloco outras providências, que é onde vocês vão trabalhar, detalhar mais, né, o que o projeto vai fazer e de que forma ele vai fazer isso. Tá? Enunciação do objeto e indicação do âmbito de aplicação. O que é isso? É no primeiro artigo. Geralmente, gente, repete-se, só que de uma forma mais detalhada do que está escrito na ementa, tá? Aqui você vai colocar enunciar o objeto, tá? Colocar qual objeto, objetivo, indicar o âmbito de aplicação, que é sempre no estado do Rio de Janeiro, tá? E detalhar um pouco mais como foi colocado ali, tá? Então, o primeiro artigo é bem simples. Aqui, ó, artigo, sempre pela abreviação ART ponto, tá? Seguido do número. Então, nono ordinal, depois do nono cardeal. Inciso, tá? É sempre número romano com hífen. Aí eu queria saber de vocês agora, depois que vocês escutaram tudo que eu disse, se vocês conseguem ver o que tem de errado aqui nesse projeto. Nesse item aqui de inciso, de alínea também, o que está errado? Digita aí para mim no chat, fazendo favor. Consegue abrir o chat para mim? Abre o Zoom aí e vê se tem alguma coisa errada. Olha! Quem que é? A Manuela está prestando atenção, o Caio está prestando atenção, tá? Tá com letra maiúscula, graças a Deus esse ano eu não vou sofrer, então, tá bom? É letra minúscula, que se inicia o inciso e a linha, tá? Sempre ponto e vírgula depois e no último ponto final, tá bom? Então, ó, inciso, número romano, hífen, letra minúscula, ponto e vírgula e no último ponto, tá? A linha, letra minúscula. A não ser que vocês vão começar falando sobre algum órgão, alguma secretaria, tá? Aí vocês começam com letra maiúscula, tá bom? Se não, o texto inicia com letra minúscula nesses dois casos, tá? Pode pular. Aí, parágrafo, vamos para o parágrafo.
sempre com aquele sinal, tá? Que vocês já viram, tem nos teclados hoje em dia, mas também tem naquele modelo que eu já mandei para vocês, tá? Número ordinal até o nono, e depois número cardial, tá? Se for um parágrafo só, tá? Você coloca sempre parágrafo único, em extenso, e ponto, tá? Parágrafo único, ponto. Aí você começa o seu texto, tá? Aqui você coloca o símbolo, o número, se ele for cardial, você coloca também, e aí você coloca o ponto e depois inicia o texto, tá bom? Não é hífen, é ponto nesse caso. Próximo. Aí, para finalizar, cláusula de vigência, ou revogado, quando for caso de revogação, você pode colocar no próprio texto, junto com a cláusula de vigência, tá? Como tá aí. A lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário, tá? Só quando for o caso mesmo, tá bom, pessoal? Geralmente a gente coloca só a parte da vigência. E o fecho da lei, que é, ó, aqui tá exatamente como vocês devem colocar. O plenário do edifício Lúcio Costa, a data 21 de outubro, aí o nome do parlamentar, a cidade barra o estado, que é sempre RJ, deputado ou deputado estadual juvenil, tá? É dessa maneira que vocês têm que colocar para mim. Gente, é só ir apagando, pega aquele modelo que eu mandei e abre, vai apagando o meu texto e colocando o seu, da maneira que tá lá, tá bom? Acho que finalizou, né? Ah, justificativa. Tá, pessoal? Aí a justificativa é aquilo que eu já falei para vocês, é justificar qual é a necessidade da aplicação dessa lei, tá? Que grupo social ela impacta, quem ela vai impactar, como ela vai melhorar a sociedade em si, tá bom? Qual direito ela vai melhorar, qual a necessidade, tá? Para baixo. E aqui é aquilo que eu já expliquei para vocês, que aí eu coloquei no fim para ressaltar, tá bom? Primeira parte é preliminar, depois a parte normativa, que é o corpo do texto, a parte de fechamento do projeto e, por último, a justificativa, tá? Vamos para as perguntas? Só você tentar e não fazer pergunta repetida para a gente não ficar maluco aqui, tá? E os casos mais específicos, pessoal, manda no meu privado, tá bom? Tipo, se for exatamente sobre o seu projeto, algo específico do seu projeto, é melhor você mandar no meu privado. Tem que rubricar? Não, não tem que rubricar, não, porque a gente vai protocolar aqui online, tá bom? Quando são mais de um deputado juvenil, como fica? Você coloca o nome um embaixo do outro, tipo Maria Flor, Maria Alice, olha eu falando os nomes dos filhos da Virgínia, e Zé Bentinho. Aí você coloca embaixo, na mesma ordem de município. Então, você vai colocar primeiro o município da Maria Flor, depois da Maria Alice, depois do Zé Bentinho. E aí embaixo, deputados estaduais juvenis. Tá bom? Irei sair por conta do trabalho. Já finalizamos. Depois vocês assistem o finalzinho das perguntas aqui. Vai ter outra capacitação? Não, finalizamos, tá? Para vocês a parte de capacitação terminou. Agora vocês ficam com a monitoria. O que é isso? É a minha orientação e da Débora, tá? Vem falar conosco, que aí a gente vai orientar vocês, e aí agora é um pouco mais particular, personalizado para cada projeto. Não, tá? Não temos competência para isso, tá? Merenda escolar seria, se eu não me engano, eu posso revisar isso para você. Eu sei que não é do Estado, tá? Mas a gente envolve muito também o âmbito municipal nisso, tá? A gente não entra nesse aspecto, não, tá bom? Preciso que você mande um Word. Por quê? Porque talvez são erros muito pequenininhos que não compensa para eu ficar te mandando o projeto de volta. É melhor que eu altere, tá? Então, eu prefiro que o rascunho que vocês mandam para a gente alterar seja no Word, tá? Depende. Se o seu projeto dispõe sobre coisas que vai ter gasto público, tá? Depende do projeto. É por isso que vocês precisam enviar para a gente. Existem projetos, gente, por incrível que pareça, que não envolve dinheiro, tá bom? Que não envolve dinheiro.
principalmente campanhas de visibilidade, coisas do tipo. Ou, às vezes, projetos que dispõem sobre obrigação para a população, para a sociedade, e não para o Estado em si. Tá? Então, se você encontrar lá naquele rol do artigo 24 alguma matéria sobre algo que você pode dispor sobre algo que a sociedade tenha que fazer, por exemplo, geralmente não envolve orçamento isso, tá? Ai, gente, vocês... Nossa, misericórdia! Tem sessão, a sessão plenária vai ser na segunda-feira, tá? No dia 25, horário é 2 horas? 3 horas, mas assim, por aí, né? Posso, com certeza. Pessoal, então, vocês precisam ter o decoro parlamentar, espero que já tenham lido sobre isso no regimento, tá? Então, assim, dentro de plenário, toda vez que a gente tiver atividade dentro de plenário, vocês têm que usar roupas mais sociais, tá bom? Então, as meninas, uma camisa mais fechadinha, se tiver um blazerzinho, os meninos também, um blazer. Você fala assim, Natália, eu não tenho como ter, entre em contato com a gente, tá bom? Fala com a gente. Posso fazer um PL? Lá vem a Débora. Nada decotado, Isso. transparente, curto, tá? Curto, nem rasgado. Eu sei que vocês ficam super assim, né? Animados, que estão longe de casa e tal, eufóricos. A gente também já teve essa idade, mas aqui não é um lugar. Vamos dar uma segurada, tá bom? Tá, e vai colocar os vídeos. A gente vai botar os vídeos lá de como se portar, como se vestir lá no aqui, Instagram. ó. For chegando mais próximo da semana parlamentar, tá? Tá bom? Posso fazer um PL para adicionar uma grade escolar dentro das escolas estaduais? Não, já falei para vocês, não podemos mexer em grade escolar, tá bom? O que fazer se o meu PL já tiver uma lei que está em processo? Peraí, se é uma lei que está em tramitação, não é uma lei, é um projeto de lei, tá? Agora, se é uma lei publicada, gente, ela já passou por todos os estudos, ela já foi publicada, aí você pode fazer um projeto alterando essa lei, tá? Agora, se for um projeto que está em tramitação dentro da casa, ele ainda não virou lei, você tem que arrumar outro assunto. O PL pode ser realizado com o apoio de uma instituição municipal como incentivo? Pode, tá? O PL pode determinar, ele pode colocar que poderá ser estabelecido parcerias com órgãos do município ou do estado. É legal, é bacana isso. Pode, mas é legal você fazer isso através de um programa de incentivo, tá? Para não invadir nenhuma competência, mas é legal. Não, inclusive Débora aqui, ó, está sem salto alto, mas ó, está na vestimenta. Sapatilha, mocassim, vocês podem usar, tá? Vocês podem usar salto também, aqueles quadradinhos também é bom. Nada, gente, pessoal, tênis esportivo não pode usar, a não ser nos passeios. Mas também não me vem com um salto 15 para cair nessas escadas, não, pelo amor de Deus. Confortável, porque vocês vão. Gente, vocês vão ficar assim. Nem se vocês fizessem 3 meses de academia direto, vocês iam ficar tão cansados. Vocês vão ficar extremamente cansados. Vocês acordam tipo 6 da manhã e vão dormir tarde, é muita atividade, então prezem para o conforto. Blazer é obrigatório? Não, não é obrigatório. Aquela é uma peça que é bem assim formal, né? Então geralmente a galera usa. Não é obrigatório. A sua roupa tem que ser mais formal, tem que ser adequada. Ou PL, ou projeto de lei, tá? Eu não posso fazer um PL criando uma eletiva na grade escolar. Gente, esquece grade escolar. Não mexe com grade escolar, por favor. Nem de escola estadual, nem de escola municipal. Não mexe com grade escolar, tá? A chance de dar reprovação é muito grande. Você invade muita competência do executivo, tá? A grade escolar, ela é administrada pela Secretaria de Educação, gente. Tá? Secretaria de Educação e Poder Executivo. Sapato aberto pode? Pode, tá? Desde que seja dentro desses que a gente falou. Manu, me manda suas ideias, que eu tô vendo que você está bem envolvida na parte da educação. A gente te ajuda, tá? Vamos pensar
sobre isso que você quer fazer, vamos pensar em colocar de uma outra forma, tá bom? Bora, gente. Acabamos, que já são 4 horas, deu quase 2 horas. Olha só, vocês perguntam a beça, hein? Eu tô com pele segurança pública, me envia que a gente encontra um caminho. Mas pode envolver as escolas públicas, mesmo não alterando as grades circulares, dependendo do tema, o que você quer falar sobre o âmbito escolar, tá? É que aí, no caso, é a educação. Se for um assunto tranquilo para a gente fazer um projeto de ou criação de campanha, ou um projeto de incentivo, tá bom? Posso fazer um PL falando da relevância da educação? Pode, um programa de incentivo cairia super bem nisso, tá? Você só precisa ver se isso já não existe, porque é um assunto muito falado, né? A maioria do ano passado, gente, quis fazer no âmbito da educação e encontrou muita dificuldade, tá? Que já tem muita coisa sobre, e entre vocês ficam projetos muito parecidos, não é legal, não. Assim, é um tema legal, mas tem que ser muito bem trabalhado e pesquisado. Pode ser palestras de incentivos. Dentro de um programa de incentivo, pode ter palestras. Bem legal, tá? Nem alterando uma já existente. Alterando o quê? Já posso fazer um PF? Não, se for uma lei, você pode fazer uma alteração, sim, tá, gente? Se existe uma lei já no Estado sobre isso, a gente já prevê que ela é constitucional, que ela está falando sobre o assunto que ela possa falar, né? Então, a gente pode fazer uma alteração sobre aquele assunto, sim. Só tem que tomar cuidado para não invadir o Poder Executivo, tá bom? Gente, vamos finalizar por aqui, tá? Que já está muito extenso. Depois vocês mandam o restante das perguntas de vocês, das dúvidas, no meu privado ou no da Débora, tá? E aí a gente vai ajudando vocês de forma mais personalizada. Queria finalizar dizendo, Débora, queria finalizar dizendo que a gente está à disposição, tá? Só vamos usar o bom senso, não mandar mensagem de madrugada, que a gente também é humano, precisa dormir, tá bom? Então, tenta mandar das 7 da manhã até às 6 da tarde. Obviamente que essa regra não se aplica para nós. Às vezes, 5 da manhã eu vou estar mandando mensagem para vocês, ou tarde da noite. Por quê? Porque vocês é um só, né? Vocês recebem mensagem, na verdade, de uma pessoa só. A gente recebe de centenas, tá? Então, é importante vocês se adequarem a isso. E aí, qualquer dúvida que tiver, manda no nosso privado. Se os pais estiverem com receio também sobre a viagem, fala com a gente. A Débora é ótima com pai e com mãe, tá? A gente joga para a Débora e ela fala com eles. E a gente tira todas as dúvidas, porque a gente entende a preocupação, tá? Mas aqui vocês vão ser escoltados pela Polícia Militar o tempo todo. São mais de 70 pessoas na equipe. A gente praticamente para o Rio de Janeiro, tá? Não vou falar o Rio de Janeiro todo, mas o centro do Rio de Janeiro a gente para, tá? A gente para, é uma loucura, assim, a gente fecha a rua e desce 90 adolescentes, é uma loucura, mas a gente adora, mas é muito seguro, tá? Nunca aconteceu nada, nenhuma diligência a respeito disso, então pode pedir para eles entrarem em contato com a gente, tá? Tirem as dúvidas, que esse é o momento, e participem, fiquem ligados nas nossas redes sociais para receber os recados, tá? Parlamento Juvenil RJ. Eu sei, eu só não sei de cabeça, porque minha cabeça é ruim, tá? Segue lá também a Débora, tá? Débora pensa bem. Débora pensa bem, pensa pouco, mas pensa bem. Brincadeira. O meu também, o meu é ADV, né? Advogada _ Natália Toledo, tá? Acompanhe a gente lá para receber os recados, ficam ligados no grupo, tá? Mais para frente a gente vai criar um grupo com todos os eleitos, todas as regionais, para vocês se conhecerem, virarem amigos, tá? Que isso é muito importante. E é isso, tá? Qualquer coisa a gente está à disposição. Um beijo muito grande, estamos ansiosos para vê-los pessoalmente e para ler esses projetos. Tá, gente? Um beijo, até a próxima. Amanda, vou te... Olha só,